Queridos, é um prazer estar aqui, é muito bom. Trago com muita alegria a saudação da primeira Igreja Batista de Bauru, a qual sou membro já há mais de 20 anos e tenho a satisfação de poder ajudar em alguma coisa. Estou desde 2000, eu perdi a visão, degeneração macular, começou a escurecer, então não sei onde tem gente, onde não tem algum um vulto, um resíduo, então por isso eu uso orientador, não resisto à claridade, acabo tendo que usar essas lentes mais escuras, mas como eu disse na oração com as crianças, eu não te vejo, mas Deus te vê. Eu não te enxergo, mas Deus vê seu coração. Deus sabe tudo de você. E mesmo que eu enxergasse, eu não posso fazer muito por você, mas Deus pode tudo. Deus pode tudo. E nós vamos partir desse princípio para a nossa reflexão da manhã, agora no estudo, neste momento. Depois que orarmos, eu convido você a abrir a sua Bíblia em Gálatas capítulo 6, verso 9, que será o nosso texto base para a reflexão deste momento. Resiliência, apesar do cansaço. Resiliência na plantação, com a certeza da colheita. Resistência, paciência, sabendo que Deus nos dá força para perseverarmos até obtermos o fruto do trabalho. Neste caso, daquilo que nós fazemos aqui, na obra de Deus, no serviço de Deus, no seu dia a dia, na sua casa, no seu trabalho. Certamente, se nós olharmos para o texto, crermos no que está escrito, que é um texto que tem dois nãos. Tem vários textos na Bíblia que tem não, começa com não, esse é um deles. E não, nós vamos ler já já. E não nos cansemos de fazer o bem, pois certamente colheremos, ou ceifaremos em algumas versões, se não houvermos desfalecidos. É isso que está na sua Bíblia? Sim ou não? Gálatas 6, verso 9. Queridos, quando eu estava, após o convite do Gilberto, eu orando ao Senhor, Deus, o que nós vamos falar no domingo pela manhã? Claro que ele teve uma surpresa, ele me falou que tinha outro momento ali antes, mas eu pensei, o que nós vamos falar no domingo pela manhã? O que podemos falar para a tua igreja? O que o Senhor quer que a igreja saiba? O que o Senhor quer que a igreja lembre? Qual que é a mensagem que a tua igreja está precisando ouvir domingo pela manhã? Lembrando que eu não tinha vindo aqui em Marília, nessa igreja, eu não conhecia ninguém, além do Gilberto e da Basti, que são conhecidos de longa data, muita satisfação de conhecê-los. Congregamos juntos já lá na primeira Igreja Batista de Bauru, além da amizade que nós temos há muitos anos. Eu falei, Deus, o que eu vou dizer? O que eu vou dizer? O que eu vou dizer? E me veio ao coração esse texto lindo, onde a Bíblia dá dois conselhos, começando com não, os dois conselhos. Não se canse, não nos cansemos de fazer o bem, não se canse de fazer o que é certo, não se canse de ajudar, não se canse de ler a Bíblia, não se canse de orar, não se canse de ir à igreja, não se canse de se importar, não se canse de se envolver, não se canse de praticar a palavra de Deus, não se canse de perdoar, não se canse de entender, suportar, apoiar, convidar, não se canse de estender a mão, não se canse de fazer o bem, não se canse de orar pelo seu ente querido, não se canse de orar pelo seu vizinho, não se canse de convidar aquela criança para ir à igreja, não se canse de orar pela sua família, não se canse.
não nos cansemos de fazer o bem. E eu gosto da próxima parte do texto, porque apesar de começar com não se canse, o próximo texto diz: pois certamente. Quando eu penso certamente, é uma convicção, é uma certeza. Algumas versões dizem: pois ao seu tempo, a seu tempo, colheremos ou ceifaremos. Quando eu leio essa parte, ceifaremos ou colheremos, a palavra de Deus me faz pensar que o fato de nós trabalharmos na casa do Senhor e ajudarmos e fazermos alguma coisa na casa do Senhor, está dizendo que de tudo que está acontecendo no mundo, de tudo que está acontecendo na igreja, de todas as obras que Deus tem usado eu e você para fazer, nós participamos deste processo. Tem um texto em 2 Pedro 1, verso 4 e 5. Eu gosto muito, convido você a abrir esse texto. Ele diz algo que as pessoas normalmente me perguntam, e um dia Deus me respondeu com esse texto. As pessoas perguntam para mim assim: por que eu tenho que fazer? Por que eu tenho que ajudar? Por que a igreja é desse jeito, onde cada um faz alguma coisa? Por que todo mundo tem que fazer alguma coisa? Por causa de 2 Pedro 1, 4 e 5. Eu gosto do 3 também, mas não vamos ler o 3. Vamos ler o 4 e o 5. 2 Pedro, capítulo 1, versos 4 e 5. Deus nos deu grandíssimas ou grandiosas promessas, pelas quais nos fez participantes da sua natureza. Esse verso 4 e 5, para que escapemos da corrupção do mundo, aí o texto continua. Esse texto está dizendo que Deus não precisava, mas Ele quis fazer assim, que nós fôssemos participantes da sua natureza, participantes do seu processo de salvação do mundo, de evangelização, do trabalho da igreja. Deus quis assim. E que bom, que privilégio. Você pode dizer no seu coração: que privilégio poder participar da obra de Deus. Como é bom saber que através da minha vida, através do meu trabalho, outras pessoas são alcançadas, através do meu empenho, através do meu envolvimento, outras pessoas são beneficiadas com esta palavra que faz tão bem ao meu coração. Que bom saber que eu posso ser bênção no reino de Deus. Aliás, me faz lembrar do que Deus disse para Abraão: sê tu uma bênção. Me faz lembrar que o meu e o seu papel no reino de Deus, na obra de Deus, é ajudar, é cooperar, de sorte que somos cooperadores. Aí lembrei também aqui, Romanos 5,20, somos embaixadores. Obrigado. Somos embaixadores. Acho que vai cair, velho. Onde está? Por favor, isso. Me faz lembrar o meu e o seu papel. Perceba que a palavra vem falando isso. Perceba que a palavra ela vem dando orientações de quem eu e você somos nesse processo do reino de Deus. Quero convidar você a olhar com amor, com zelo, com dedicação à palavra de Deus. E nós vamos continuar. Gálatas 6. Se você voltar alguns versos, que nós não vamos ler agora, mas você pode fazer isso em casa, fica tranquilo. A Bíblia vai com você, ela está à sua disposição. E se você não fizer muito isso por você, faça por mim. Fala: poxa, ele não pode ler a Bíblia com os olhos, eu vou ler por ele, pelo menos. Leia a Bíblia, gaste tempo lendo a Bíblia, porque ela tem respostas para você, ela tem consolo no seu coração, ela é o alimento
que na hora da provação, na hora da dificuldade, você consegue passar pela dificuldade, porque ela te dá força. A palavra de Deus revela aí para você a vontade de Deus, o coração de Deus, o amor de Deus, a verdade de Deus. É a palavra de Deus. Se você precisa ir a algum lugar, é na palavra de Deus. Gálatas 6, verso 9: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo, e quando eu penso certamente no tempo certo, eu percebo aqui uma mensagem dentro do texto. Quando eu planto, quando eu faço alguma coisa, porque o texto ele não está usando o verbo vamos plantar o bem, aí não está dizendo isso. Só que o próximo está dizendo: a seu tempo colheremos. Se o texto está dizendo que eu vou colher, quer dizer que antes eu fiz o quê? Plantei. Porque se eu não plantar, não tem como colher, a não ser que alguém plante e eu colha. Aliás, existe, se alguém planta, pode ser que outra pessoa colha. Mas se eu não plantar, ou se alguém não plantar, não tem como colher. No texto bíblico está dizendo: não nos cansemos de fazer o bem. E nós podemos entender que é uma dedicação, é um empenho, é um envolvimento, é uma decisão. Fazer o que tem que ser feito. Fazer o que tem que ser feito. Fazer a obra de Deus. A despeito do meu cansaço, da minha frustração, da minha chateação, independente do que aconteceu ou do que acontece, eu vou fazer o que tem que ser feito. Não vou falar sobre motivação hoje, nós falamos ontem sobre motivação. Mas quando eu faço o que tem que fazer pelo motivo certo, porque é a obra de Deus, porque é para Deus, porque é para a glória de Deus, porque eu fui alcançado por esse Evangelho, eu quero que mais pessoas também sejam alcançadas, porque eu quero que mais crianças, foi lindo agora de manhã as crianças aqui cantando e falando, foi maravilhoso. Eu já falei para o irmão que eu quero copiar isso, quero levar lá para Bauru, eu quero fazer desse jeitinho, cada detalhe, exatamente assim, para que mais crianças sejam alcançadas pelo Evangelho, para que mais famílias tenham o privilégio de saber do amor de Deus, para que mais igrejas sejam estabelecidas e mais pessoas cheguem ao conhecimento do Evangelho e sejam salvas, tenham vida eterna em Jesus. Quando eu penso e não nos cansemos de fazer o bem, é claro que Deus, quando foi me falando isso ao coração e eu escrevendo, preparando essa reflexão, eu falei: Deus, eu percebo que às vezes eu me canso. Eu já fiz isso, já de novo a mesma coisa. E Deus renovou o meu coração, renovou o meu ânimo. Léo, não se canse de fazer o que tem que ser feito. Você já leu a Bíblia ontem, só que eu leio ouvindo, claro, né? Mas hoje é para fazer de novo. Você já foi lá e estendeu a mão para alguém, hoje é para estender a mão de novo. Você já ouviu alguém dizendo que está precisando de alguma coisa, hoje é para ouvir de novo. E de novo, e de novo, e de novo. Não nos cansemos de fazer. Eu percebo aqui o projeto, todo o trabalho da igreja é um trabalho de repetição, de novo, de novo, de novo. Alguém me disse aqui que não tem feriado. Todo domingo, todo domingo, todo domingo, todo domingo. E busca as crianças, e traz o café da manhã, e faz o pão, e leva as crianças para a salinha, e faz a aula, e sai, e leva de volta para casa. Até falar, tem uma expressão aí, a rota, né? Tem a rota. Rota isso, rota aquilo. Quer dizer, por onde as crianças passam, elas vão falando para os outros o horário que vai passar, e estão lá, e foi maravilhoso. Eu quero dizer para vocês o que a palavra está dizendo, Gálatas 6, 9. Não se canse de fazer o que é certo, fazer o que tem que ser feito. No texto de Gálatas 6, 9, não nos cansemos de fazer o bem.
O bem da palavra de Deus, o bem que Deus diz para você que é para ser feito. Nós agora na IBD estudamos Romanos 12, de 9 a 16. É o Evangelho traduzido em palavras práticas, em ações práticas, ações do dia a dia, ações do cotidiano. Não nos cansemos, lá e tem isso também dentro do texto. Não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo, no tempo certo. Não é assim, eu faço hoje e amanhã já vem o resultado. Não é assim, eu faço hoje e amanhã já colho o fruto. Não sei se você já teve a experiência de plantar alguma planta frutífera, alguma árvore frutífera. Você planta a semente, o caroço de manga. Você planta uma mudinha de alguma fruta, uma acerola, uma pitanga, pitaia. Você planta alguma coisa lá, um limoeiro, jabuticaba. Você pôs a planta, a semente, ou o caroço, ou a mudinha hoje, amanhã de manhã, você vai lá para ver se já deu fruto? Claro que não, porque leva um tempo. Na obra de Deus, na nossa vida, no serviço do reino de Deus, no seu dia a dia. Se você olhar para a sua vida, quando você nasceu, cresceu, desenvolveu, entrou no primeiro trabalho, construiu sua família, teve filho, primeiro filho, ou segundo, ou terceiro, depois os filhos cresceram, casaram, tiveram filhos, veio os netos. Ou seja, tem um tempo. Isso me faz lembrar aqui Eclesiastes 3, verso 1. Há um tempo determinado para tudo. Há um tempo. Há um tempo para tudo. E a obra de Deus, na minha e na sua vida, tem um tempo. Eu começo a fazer, faço o que tem que ser feito, leva um tempo para dar resultado, leva um tempo para dar fruto. Alguém me disse que faz mais de 20 anos esse projeto. Leva um tempo para chegar na estrutura que está. Com certeza, quem está bem envolvido, trabalhando, vê algumas coisas que ainda pode melhorar. Mas tem alguns que olham e falam: ixi, perto do que já foi, já melhorou muito. Porque leva um tempo, o processo vai sendo replicado, e vai melhorando, e vai crescendo. Hoje vocês estão com o número de voluntários e o número de crianças sendo beneficiadas, e amanhã pode aumentar muito isso. Vai aumentar também o trabalho, vai aumentar o trabalho, a necessidade de mais pessoas, e vai aumentar também o resultado. Mais famílias alcançadas, mais crianças ouvindo do Evangelho, ouvindo a verdade de Deus, sobre a esperança, o amor, a alegria, a paz, o céu, a vida eterna, o sacrifício de Jesus na cruz, que morreu em nosso lugar para nos salvar. A essência do Evangelho, que mais me chamou a atenção, é que não é nada novo, diferente, é só o que está escrito ali, do jeito que está escrito. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que quem crê tenha a vida eterna. Eu ouvi as canções aqui, é isso que foi cantado, foi ensinado. Com certeza nas salas foi replicada essa verdade da palavra de Deus. Ou seja, os professores, voluntários, a igreja está perseverando em fazer o bem, em fazer esta obra. O texto continua: pois certamente, ou a seu tempo, colheremos. No caso aqui, do que nós estamos falando, nós vamos colher crianças que vão crescer sabendo quem é Jesus, o único caminho, verdade e vida. Vão crescer com famílias mais estruturadas, vão crescer com a convicção de que Deus está cuidando, de que Deus é bom, que tudo que acontece coopera para o nosso bem, que Deus não permite nada além do que podemos suportar, mas vindo a provação e dificuldade, Ele dá também o escape. Coríntios 10, 13, nós lemos hoje no MD. Essas crianças vão crescer sabendo que há esperança em Deus, vão construir famílias
mais estruturadas, vão ensinar os filhos a palavra, e nós vamos ter uma sociedade, um Brasil, no caso de vocês, uma Marília melhor, vamos ter o estado de São Paulo melhor, um Brasil melhor, um mundo melhor, com pessoas vivendo o Evangelho, porque esse projeto começou, essa igreja investiu nessas crianças, essa igreja investiu nas famílias, essa igreja está investindo na sua vida, está cuidando de você, e você tem o compromisso de replicar isso, de fazer isso também, na sua família, na sua casa, no seu trabalho, com seus amigos. Não se canse, não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo colheremos. E eu quero convidar você a refletir nesse último termo: se não houvermos, ou tivermos, algumas versões, desfalecidos. É triste dizer isso no final, nós já estamos concluindo, mas a verdade é que tem pessoas que se cansam, que desfalecem, que desistem, que falam: chega, tanta gente fazendo, não vai fazer diferença. Outra pessoa faz, mas é você mesmo. No reino de Deus, na obra de Deus, tem lugar para todo mundo. Cabe você aqui também. Tem um lugar certinho para você. Para você colher, o texto está dizendo aí, Gálatas 6:9. Para você colher, você precisa de 3 atitudes: fazer, esperar e não desfalecer, não desanimar, não desistir, perseverar. Imagina, perseverar até o fim, e ser fiel até o fim, dar-lhe a coroa da vida. Lembrando desse aqui. Porque assim, você estuda a palavra, aprende a palavra, e você começa a falar, e o Espírito Santo, como diz a Bíblia, nos faz lembrar. Ele nos faz lembrar, Ele nos faz lembrar. Por isso você tem que ler a Bíblia. Ou pode fazer igual eu: ouça a Bíblia. Ouça a Bíblia, ouça a Bíblia, leia a Bíblia, ouça a Bíblia, leia a Bíblia. Vai dar de presente para alguém alguma coisa? Dá a Bíblia de presente. Vai conversar com alguém? Converse com a Bíblia. Vai orar com alguém? Leia a Bíblia, ore. Não desfaleça. Eu tenho pedido para você, finalizando, para orarmos: não desfaleça, não desista daquilo que você começou a fazer. Não deixe pelo caminho a obra que você começou a fazer. E antes de falar isso para você, Deus falou para mim: Léo, não desista, não pare. Tem vários desafios, tem várias decisões que eu preciso tomar para este ano de 2026 que está começando. Estamos aí no 11º dia do ano, e indo aí para a segunda semana do ano. Acabamos aí o 7º dia do ano, nós estamos agora no 11º dia, e muita coisa boa tem para acontecer em 2026. Muitas crianças ainda vão ouvir o Evangelho, vão cantar lindo como cantaram aqui. Muitas famílias vão ser impactadas com o trabalho dessa igreja, mas você precisa perseverar. Nós precisamos não cansar de fazer o bem, esperar pacientemente no Senhor, esperar o fruto, esperar o resultado, e continuar fazendo, com a certeza de que vamos colher melhores adolescentes, melhores adultos, melhor jovem, o melhor pai de família, uma melhor mãe de família, o melhor profissional, o melhor vizinho, o melhor amigo, pessoas melhores, mais parecidas com Jesus, pessoas fazendo diferença no mundo, por causa do impacto do Evangelho de Deus, da palavra de Deus, por causa do trabalho desta igreja, que alguém disse que tem 20 e poucos anos, 25 anos, é isso mesmo? A igreja tem 25 anos.
é uma jovem igreja, está no auge da juventude, o início da juventude, passou há pouco pela adolescência, uma igreja com muito para fazer, com muito para experimentar, muita diferença para causar no meio onde está.